Oi, pessoal. Então, hoje eu vim começar a contar sobre o que aconteceu, porque que eu estava distante. Então, quando eu parei os meus vídeos, eu fui internada novamente. Então, por isso que eu parei. Eu tomei os comprimidos e aí a psiquiatra pediu a internação. Só que desta vez eu fui para uma outra clínica, diferente daquela que eu tava, diferente daquela que eu relatei para vocês no outro vídeo. Então, assim, eu tinha relatado que aquela clínica que eu fui era boa, bem boa, que era um espaço onde não era uma clínica, era mais uma clínica de repouso, sabe? Não era tão especialista assim em psiquiatria. Mas assim, a que eu fui depois que eu parei os vídeos, que é a clínica de São José, lá, sim, é bem diferente. Bem diferente, bem diferente. Nossa, muito diferente. Tem muitas coisas pra gente fazer, participar. Ela é totalmente diferente. E assim, como é que foi a minha estadia lá, então? Primeiro eu entrei, eu fiquei numa repartição separada, né? Com cuidados maiores. Lá eles tinham mais vigilância, a gente não podia participar de nada, de nada. Tinha que ficar só lá, tomar os remédios e ficar lá numa salinha que tinha, ou no quarto. Era isso. A gente saía pra não saía nem pra almoçar também, nada. A comida a gente recebia no quarto. E era bem. Eu fiquei lá 8 dias. Depois eu fui pra frente. O que é ir pra frente? Daí tu já vai pra um quarto. Aí tu recebe as tuas coisas, porque até o presente momento eu não tinha nem como mexer na minha mala. Eles que pegavam as roupas, davam pra gente, a gente tomava banho e devolvia, sabe? E assim ia. A gente não pegava produto, não pegava nada. Ficava tudo com eles, escova de dente, shampoo, sabonete, tudo. Ficava tudo lá na mala com eles só entregavam na hora que a gente ia utilizar e depois a gente devolvia e pronto, era isso. Depois, quando tu vai pra frente, tu já tem acesso à tua mala, tu já fica com as tuas coisas, tu tem um quarto só pra ti, e tu já pode comer com todo mundo, tu já pode participar dos grupos, tinha grupo com psicólogo, com a farmacêutica, fisioterapeuta, yoga, educação física e, e era isso. Eu acho que esse era. E tinha também acesso a jogos. A gente tinha acesso a jogos. E nos domingos a gente também tinha acesso a uns jogos lá na TV, e a bingo e tudo mais. Tinha pintura também, tinha artesanato, tinha biblioteca com livros. E daí, quando tu ia pra essa parte, tu já podia participar de tudo isso. Então, eu fiquei 30 dias lá de novo. Eles tiraram vários dos meus remédios de dormir. Eu fiquei só com Latuda, um remédio, a quetiapina e o carbolítio. Eu acho que era esses que eu tomava. Aí, daí eu fiquei com esses remédios e o resto eles tiraram tudo que eu tinha pra dormir. E aí eu fui evoluindo. Só que quando eles inseriram, aumentaram a dose do Latuda, que eu tava com 40 e foi pra 80, o que aconteceu? Eu comecei a ter espasmos, só que eu não sabia por que tava acontecendo aquilo. E minha perna mexia sozinha. Então eu ia fazer yoga e a minha perna mexia sozinha, sabe? Começava a mexer sozinha. Então, aí eu não assimilei uma coisa com a outra, então nem falei pros médicos nada. E continuou os espasmos. Aí a gente também tinha ligação, porque era pandemia. A gente tinha ligação todos os dias, 5 minutos, para um familiar. Ou tu ligava pra tua mãe, ou pro teu esposo, ou pros teus filhos, sabe? No meu caso, que os filhos eram pequenos, então eu ligava pro meu esposo e falava com todo mundo. E era isso. E a gente podia também, se quisesse, ter terapia
fora dali com a nossa psicóloga. Eu tinha uma psicóloga antes de entrar lá, mas eu optei em não fazer, porque pra mim, chamada de vídeo, assim, não funciona, parece que não funciona, parece que tem que ser presencial, sabe? E daí lá eu comecei com a terapia lá, mas também não funcionou porque eu não tinha empatia pelo profissional e então não funcionou pra mim, não funcionou. Uma das coisas que funcionou bem lá dentro pra mim foi acordar, porque eu acordava bem cedo, porque como eles tinham tirado todos os medicamentos de dormir, só deixado a quetiapina, o que aconteceu? Eu acordava bem cedo e eu ia caminhar, 5 horas da manhã. Aí eles liberavam lá um horário, eu não lembro qual era o horário, eles liberavam pra caminhar. Assim que eles liberavam pra caminhar, eu ia lá caminhar no campo, caminhava lá. Comecei sozinha e depois começou indo um monte de pessoas comigo e a gente ia lá e caminhava. Aí a gente contava lá um tanto de volta que a gente poderia dar antes do café, que era sempre o mesmo tanto de volta. Aí dava o horário do café. Daí a gente subia, tomava café, tomava os remédios e ia fazer o que tinha que fazer. Daí tinha um cronograma que uma paciente mesmo escrevia. Cada semana era uma paciente diferente que escrevia. E a gente participava de todas as coisas. No começo eu não participava de tudo, porque eu ainda estava muito deprimida e eu não participava de todas as coisas. Principalmente quando eu tava lá naquele primeiro momento lá, eu praticamente só dormia. E depois eles também botaram uma medicação ao meio-dia que eu só dormia. Então, eu não consegui participar no começo das coisas. Depois eu fui aos poucos participando. Mas de artesanato eu também não participei porque eu não gosto. Eu gostava mais da yoga, da educação física e de caminhar. Então, essas eram as coisas que eu mais gostava lá. Dos grupos, assim, eu também não gostava muito, não. Não era, não era do meu perfil, assim. Mas, assim, comparado a outra clínica que eu fiquei, tem bem mais coisas nessa clínica. Tinha bem mais coisas nessa clínica do que na primeira que eu fiquei. Tinha bem mais opções pra gente estar fazendo. Então, o tempo passava bem mais rápido. E também eles tinham mais vigilância sobre a gente e conseguiam ver mais como é que a gente estava, né? Então, eu saí de lá. Como é que eu saí de lá? Eu saí com esses espasmos. Só que assim, eu tava agoniada, sentindo uma agonia, e eu pensei que era uma agonia de estar lá. Então eu relatei pro psicólogo e relatei pro psiquiatra. Não, pra mim já deu. Eu não consigo mais ficar aqui. Eu já estou bem e eu estou agoniada já pra ver os meus filhos, pra ir pra casa. E daí eu recebi alta. Só que assim, aquela agonia que eu tava sentindo não era de estar lá, era da medicação, mas eu não tinha associado. O que aconteceu? Quando eu saí de lá, eu continuei com a agonia. Então as crianças, elas estavam tudo na praia, a gente foi pra praia. Só que eu não conseguia ficar lá. Aí o meu marido disse, então vamos embora. Aí a gente veio embora. E aí o que aconteceu? Eu marquei consulta pra ver o que eu ia fazer. Aí ela trocou pra noite o meu remédio, o Latuda. E aí os espasmos foram embora, a agonia foi embora e tudo deu certo. Na verdade, aquela agonia e os espasmos era tudo da medicação. Então, o que eu tava sentindo era tudo da medicação. Era uma agonia que não dava pra ficar parado. Não dava pra ficar parado. E era do Latuda. O Latuda faz isso. E eu não tava associando uma coisa com a outra. E a perna mexia sozinha, era agoniante mesmo. E eu achando que aquela agonia era pra mim sair de lá. E quando eu saí de lá e a agonia continuou, aí eu me assustei e pensei, o que tá acontecendo? Aí é onde eu consultei e foi mudado a medicação e aí deu tudo certo. Então, esse é o meu relato da minha internação e do porquê que eu sumi de repente. E daí eu sumi de repente e depois parei de fazer vídeo. Parei. Porque eu tava sempre fazendo, né, sendo contínua. E de repente eu tive que ser internada. E aí eu parei. Daí estou voltando só agora. Então, esse foi o relato, né, da outra clínica que eu
ok? Da minha terceira internação, e é isso. Então, até o próximo vídeo.